produto digital, ele funciona hoje em vários... Ele tem um leque. Ele não é mais aquele produto que antes a gente tinha que fazer um treinamento, gravar aula por aula, colocar tudo dentro de um módulo, empacotar tudo isso, colocar dentro de uma plataforma paga. Era muito mais complexo fazer isso antes. Hoje já é bem tranquilo, gente. Hoje, se você dá uma palestra, se você é uma pessoa, é um palestrante, a tua palestra realmente tem um conteúdo relevante, você pode vender essa palestra de forma muito tranquila. E eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Quando eu comecei, a gente fazia muito conteúdo gratuito, eu dava palestra gratuitamente, simples assim, para a gente ganhar ali o quê? Uma notoriedade, um conhecimento, uma estratégia, uma prática, as pessoas conhecerem a gente. Foi assim que eu comecei, tá? Em 2014, a gente fazia muita palestra de graça. Eu fui ganhar dinheiro com palestra, já estava em 2016, só para vocês terem uma ideia. Mas toda palestra que eu dava de graça, na verdade, aumentava meu número de seguidores, aumentava o interesse das pessoas pelo meu produto, as pessoas passavam a me conhecer, enfim, era uma estratégia na época, tá? Porque uma das coisas que nos traz mais autoridade é o palco. O palco é algo que traz muita autoridade. A pessoa... Claro, a pessoa que vai no palco, a gente sempre acredita que aquela pessoa, ao estar no palco, ela está entregando coisas diferentes, ou melhores, ou especiais, enfim, algo que ela vai conseguir reter a atenção para ela por 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos, depende do tempo da palestra. Então, naturalmente, ter um palco naquela época era algo que trazia para a gente um currículo, trazia uma autoridade, trazia um portfólio. E o que acontecia? Naquela época era muito comum, tá cheio de evento de empreendedorismo, e eu fui convidada para vários, tá? Hoje, a realidade é um pouco diferente e melhorou muito, muito, muito. Então, vamos lá. Primeira coisa que realmente eu considero hoje ótimo é que você não precisa mais de esperar ninguém para te convidar para nada para você ter o seu palco. O seu palco é aqui, ó. Eu acabei de criar meu palco. Então, assim, a gente tem, às vezes, 20, 50, 30, 40 pessoas no Instagram. Aqui tem 10, tem 20, tem 30, tem 12, não importa, tá? Então, aí tem mais uma galera no YouTube. Então, quando a gente começa a juntar YouTube, junto com o Instagram, junto com o Zoom, a gente começa a perceber, e se isso é constante, se isso acontece todos os dias, e você tem, de fato, um conteúdo bacana, você começa a gerar valor para quem está te assistindo. Isso a gente chama de audiência. Tá? E aí você pode, de repente, pensar, Simone, mas você já tem seguidores, eu não, você tem grupo, eu não, você tem isso, eu não. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando eu comecei, eu não tinha nada, gente. Eu comecei meu Instagram com uma pessoa no Instagram, né? E aí convidando aqueles amigos do Facebook, que são pessoas que são amigos. Simples assim, não tem... e vocês conseguem fazer isso. Deixa eu ver se tem alguém com... bom, pessoal, quem tiver aí com som, desativa, tá? Senão ele entra aqui. Eu acho que os demais estão ok. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é que quando você tem condição de criar o seu próprio palco, que é o que eu faço hoje, então nada mais se torna impedimento para você. Então, primeira coisa, eu quero que vocês anotem, tá? Eu vou trazer alguns passos, alguns tópicos. Hoje vai ser mais em formato de bate-papo. O de ontem eu criei um mapa mental. Hoje vai ser um formato de bate-papo. Amanhã a gente vai fazer outro. E essa semana toda a gente vai falar sobre isso, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer, criar um campo de autoridade para você. Por que é um campo de autoridade? Porque é um campo onde as pessoas estão te ouvindo e você tem total condição de criar isso de forma
totalmente gratuita para você. Eu digo que não é de graça, porque, claro, você vai ter tempo para criar seu conteúdo, você vai disponibilizar de um tempo de estar com essas pessoas, então não é de graça, você está doando o seu tempo, tá? Mas por que pode ser gratuito? Por que pode ser gratuito? Porque você pode utilizar ferramentas gratuitas. Então, o Zoom, existe a versão paga e a versão gratuita. Eu estou usando a versão paga, tá? Por que eu estou usando a versão paga? Porque é meu instrumento de trabalho, porque eu tenho mais opções de recursos com a versão paga, inclusive agora está aparecendo no YouTube, que é um canal que eu quero desenvolver melhor. Então, assim, para mim, compensa trabalhar com a versão paga. Para você, para começar, pode ser a versão gratuita, tá? Faz sentido? Então, começando com uma versão gratuita, você cria aqui uma atmosfera de pessoas te assistindo, você vai entregar conteúdo e depois você faz uma oferta. Por que existe a oferta? Então, vamos lá. Passo número 2. Então, passo número 1 é ter condições, ter ferramentas para criar o seu próprio palco, tá? Primeiro palco aqui que você pode criar, Instagram. Segundo palco, YouTube, tudo de graça. Terceiro palco, Zoom. Quarto palco, se você quiser colocar também no Facebook. Então, quando você está transmitindo aqui, por exemplo, eu estou transmitindo para 3 lugares: Zoom, Instagram e YouTube. Mas eu poderia também vincular nessa ferramenta aqui embaixo, ó, se eu clicar aqui, eu também vinculo com o próprio Facebook também. Então, imagina, gente, que se você tem 10 pessoas aqui, 20 ali, 5 ali, 2 ali, você já construiu ali para você, no teu momento, 40 pessoas, 50 pessoas te assistindo. Aí, vamos lá. Passo número 3. Ter uma entrega onde você construa. Ontem eu falei sobre empatia, a aula de ontem foi sobre empatia, e falei muito sobre empatia. Mas eu falei também como que você encontra os seus melhores clientes. Então, quem perdeu a aula de ontem, ela ainda estará disponível durante essa semana. Depois ela sai do ar, porque ela vai para o meu curso, tá? Aí depois você vai ter que pagar para assistir, se você quiser. Então, aproveita o conteúdo gratuito. E aproveita para estar aqui também até o final, e a gente vai, eu vou abrir também para perguntas e respostas. Então, vamos lá, voltando aqui. Quando você consegue estruturar todo o teu campo, onde está a aula de ontem, se você está em um dos grupos, o link está lá, tá bom, Érica? Então, vamos lá. Voltando aqui, gente. Primeira coisa, construir o seu próprio palco. A gente fala isso, que seria construir as suas próprias oportunidades, tá? Não espere ninguém abrir portas para você. Legal quando alguém abre, mas ninguém abriu, vai lá você e abre a porta. E hoje você abre a porta sem precisar gastar dinheiro. Instagram, Facebook, Zoom, webinar já precisa gastar dinheiro, tá? Então, o webinar eu não indico para vocês. O webinar é uma ferramenta que pode ser tem uma versão nacional e tem também tem uma versão, que é a versão que eu uso, que ela é americana. Então, é caro, não é por aí, tá? Mas vamos lá, anota. Vou criar meu palco. Essa é a tua primeira ação de hoje. Teu palco é Zoom, YouTube, Facebook e aqui Instagram. Tudo isso é gratuito, beleza? Passo número 2. O passo número 2 tem a ver com a aula de ontem. Então, quem perdeu vai voltar lá para assistir. Mas o passo número 2 é você construir uma promessa para o público que você deseja atingir. Por exemplo, quando eu crio aqui para vocês a promessa, como criar o seu primeiro produto digital, o que eu espero, tá? E o que é a probabilidade de 99% é que as pessoas que estão aqui são pessoas que estão interessadas em criar o primeiro produto digital, tá? Então, a promessa, ela é fundamental para você atrair o público que você deseja. Faz sentido isso para vocês?
Então, anota. Pessoal do Instagram, faz sentido? Sim ou não? Interage aí, manda coraçãozinho, tá bom? Que a gente vai estar abrindo. Deixa eu só falar uma coisinha para o pessoal do Instagram. Quem tiver no Instagram e tiver perguntas, coloca na caixinha de perguntas, porque se acabar o tempo e eu não conseguir responder, não tem problema. Eu respondo no Stories, eu pego a caixinha de perguntas e deixo a resposta no Stories e marco vocês, tá bom? Então, vamos lá, voltando aqui. Segundo ponto, então, vamos só reforçar o segundo ponto. O segundo ponto é a promessa. Qual é a sua promessa quando você vai fazer ali? Você montou seu palco, tá? Legal, não vou gastar nada com isso. Quando eu preparei meu palco, o que eu fiz? Eu criei as minhas próprias oportunidades, preparei meu melhor conteúdo para falar com o público que eu quero atingir. Logo, esse público eu preciso ter empatia com ele e preciso ter estudado os interesses e comportamentos dele. Tudo isso está na aula de ontem. E aí, o que eu faço então? Simples, uma promessa específica. Que promessa específica eu fiz aqui hoje? Como você vai começar qual é o teu produto inicial, o que você deve lançar primeiro. Dentro dessa aula de hoje, a gente está trabalhando a semana inteira, e a semana inteira como chama a semana? Como criar o seu primeiro produto digital do zero. Esse é o da semana, tá? Só que aí, o que eu faço? Eu vou quebrando todos os conteúdos. Então, ontem eu falei como que você atrai seu público. Hoje eu estou falando qual é o primeiro produto que você deve lançar. Amanhã eu acho que vou falar de precificação. Eu não sei direito como está a ordem. Fica de olho lá nos grupos que a gente está colocando, pessoal. Então, vamos lá. Voltando. Qual é o teu primeiro produto, então? Você faz a promessa e estrutura uma palestra, tá? É a melhor forma de você começar a vender, tá? Então, você estrutura ali a tua palestra. Por que palestra? Vamos lá. Porque palestra é um momento, é um formato onde você traz informações que tem aí três pilares dentro da palestra, tá? Você precisa trazer, você precisa se apresentar, tá? Para que a pessoa entenda do que você vai falar, se você tem autoridade, você tem propriedade para falar daquilo. Então, essa é a primeira coisa, é o primeiro pilar para você começar uma palestra. A segunda situação que você vai falar da palestra é mostrar para a pessoa que existe uma oportunidade para ela, tá? Então, toda palestra, se parar para pensar, ela vai falar de problema, oportunidade e solução. Ou inverte, oportunidade, problema, solução. É sempre assim, toda palestra é assim, tá? Então, ela fala que existe uma oportunidade no mercado, que é o que eu estou falando para vocês o tempo todo. A pessoa, o palestrante, também fala que existe, além da oportunidade, existem problemas e existe solução. E assim é a palestra. E aí, as pessoas que assistem essas palestras, o que acontece com elas? Elas simplesmente têm insights, elas têm novas perspectivas para a vida profissional, para a vida, enfim, depende de como você consegue estruturar aí a tua palestra. Agora, acontece uma outra coisa interessante. Toda palestra, ela precisa impactar essas pessoas, claro, de forma positiva. Para isso, você precisa ter desenhado todo um mapa de empatia, que foi da aula de ontem, o mapa da empatia. Então, vamos lá, dentro do mapa da empatia que eu tenho de vocês, é o seguinte, alguns de vocês, alguns já são meus clientes, alguns não, alguns já compraram o curso meu, outros não, mas a questão é, todos vocês sabem, ou pelo menos eu acredito que saibam, que eu vendo treinamentos, que eu vendo consultorias, eu vendo mentorias, que o meu trabalho é ensinar empreendedores a vender, tá? Então, óbvio que as pessoas que vão te ouvir, elas precisam já saber que você ensina, que você vende, que você acompanha, enfim, elas precisam saber que o seu tempo vale dinheiro,
e que você pode ajudá-las com os próximos passos. Senão fica uma coisa muito superficial, fica aquela coisa assim, aquela pessoa fica falando que eu não sei por que ela fala, a não ser que você esteja fazendo palestras, sei lá, só inspiracional, ou você tenha como missão, como propósito, doar seu tempo para ajudar pessoas, sem cobrar nada, ok, também, tá certo. Ou você seja um líder espiritual, tá fazendo ali a missa, fazendo uma oração, fazendo uma meditação, e naquele momento específico você também não quer cobrar nada, ok, também. Mas se você tem a intenção de vender algo depois, é muito importante que a tua audiência já saiba disso. Por quê? Porque senão acontece uma coisa muito chata. A impressão é que você está iludindo a tua audiência ou você está enganando a tua audiência, tá? Então, assim, por que nós do marketing digital fazemos tanto conteúdo gratuito, tá? E por que depois vem venda? Por uma simples estrutura e cultura do marketing digital. A gente entende que a gente é muito útil mesmo no conteúdo gratuito. A gente ensina muito, a gente dá muito, tá? E muitas vezes, gente, olha um detalhe, muitas vezes o nosso conteúdo gratuito pode acontecer dele impactar até mais do que um conteúdo pago. Por quê? Por que isso acontece? Então, vamos lá. Já teve gente que falou isso para mim, a gente já questionou isso até com outras pessoas. Porque, às vezes, o teu conteúdo gratuito, ele coube como uma luva para uma pessoa que estava naquele momento que aquela palavra transformou, aquela palavra ajudou. A pessoa estava desesperada, alucinada, angustiada, surtada, e você trouxe uma palavra de empatia que aliviou o coração dela. Isso trouxe uma transformação. E pode acontecer dela até comprar teu produto, só que ela já está num outro momento. Ela já está num momento mais tranquila, um momento que ela já saiu do desespero. Então, não gera o mesmo impacto, tá? Faz sentido isso para vocês? Então, por que a gente, ao entregar conteúdo gratuito, a gente também se preocupa que seja um bom conteúdo? Porque nós entendemos que a nossa missão é entregar para o mundo, entregar para o universo, seja lá para onde for que vocês queiram acreditar, mas a gente entregar o nosso melhor, tá? Essa é a nossa filosofia, principalmente a gente que entrega conteúdo de valor de forma gratuita. Onde que entra o pagamento? Onde que entra o pagamento? Então, vamos lá. E eu estou explicando isso para vocês, porque quando vocês entrarem nesse mercado, vocês vão ter que se mobilizar da mesma forma e com a mesma mentalidade. Então, onde entra o pagamento se eu entrego tudo gratuito? Primeiro, a gente não entrega tudo gratuito. Por quê? Porque não dá. Simplesmente não dá. Tem estratégias por trás, quando é ferramenta, tem todo um processo, como que você utiliza a ferramenta, clica aqui, clica ali, tem tutorial. Então, tudo isso não dá para ficar entregando em lives, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto todo o encontro que a gente proporciona, que a gente chama de ponto de contato, ele também deve se transformar num ponto de conversão, porque muitas pessoas já estão ali naquele momento com você e ela te acompanha há muito tempo, ela está querendo dar um próximo passo e de repente você não fala nada, você não fala que você tem um treinamento, você não fala que você faz um acompanhamento, você não fala nada, então a pessoa fica meio sem saber. O que acontece? Ela vai procurar um concorrente seu, tá? Então, assim, anota isso. Todo meu ponto de contato pode ser um ponto de conversão. O que é ponto de conversão? Ponto de venda. Então, se eu estou falando aqui para vocês, olha, pessoal, é importante fazer isso, isso, isso e isso. Eu explico mais no meu treinamento tal e tal. Gente, comece a entender isso como uma grande bênção. Por quê? Porque houve um tempo antes do marketing digital que ninguém tinha acesso a esse conteúdo tão bom que todos nós entregamos de forma gratuita. E no mínimo, isso expande a cabeça, tá? Isso gera para a gente um crescimento, um autoconhecimento, um desenvolvimento pessoal de forma gratuita, tá? Então, uma das coisas que às vezes eu fico até triste é gente que eu vi reclamando de muita live no Instagram no momento.
poxa, vamos agradecer, né? Tem gente doando tempo, tem gente entregando conteúdo, fazendo o seu melhor, ouvindo, permitindo que essa quarentena não seja uma desgraça, né? Ajudando, incentivando, motivando e gente reclamando. Então, assim, cuidado com isso, porque isso vai chegar ao teu ouvido também quando você começar a trabalhar com digital. E aí você precisa se blindar, tá? Quando a gente se expõe, por exemplo, aqui eu estou exposta para uma galera aqui, uma galera aqui, uma galera no YouTube, e o que eu tenho que entender? Que eu tenho que fazer o meu melhor, tá? Vão ter pessoas que vão bater palma, e a gente adora isso, mas vai ter gente que vai criticar também. Vai ter gente que vai falar assim, ah, ela me trouxe até aqui para falar coisa que ela quer vender. Gente, tá tudo certo, porque na verdade as pessoas, elas falam de si, elas não falam de nós, tá? Toda vez que a gente julga alguém, a grande verdade é que aquilo a gente está julgando a nós mesmos. Então, nunca é sobre o outro, é sobre nós. Põe isso, anota isso. Então, quando você lançar o seu primeiro produto digital, a sua primeira palestra, é normal, a partir do ponto que você vai gerando, criando corpo, criando audiência, é normal você ter críticas, tá? Faz parte do jogo. Nem Jesus agradou todo mundo, que dirá nós, tá bom? Segunda questão que é importante aqui na palestra. Quando você traz uma palestra, você cria ali num PowerPoint ou cria num outro recurso, pode ser o Canva, enfim. Você precisa começar abrindo ali a tua palestra, identificando ali a tua autoridade, o que você faz, e já fale o que você faz, porque quando você fala o que você faz, logo a pessoa já identifica, poxa, essa pessoa é um psicoterapeuta, essa pessoa é um fisiculturista, sei lá, ele é um personal. Então, logo a pessoa, naturalmente, as pessoas identificam que você tem uma profissão e você é remunerado por ela, tá? Então, você já prepara o caminho para quem está te ouvindo ter menos objeções. E o que é objeção? Vamos lá. Objeção é tudo que faz aquela pessoa falar não para você. Em algum momento, ela quer falar não. Ela fala não por qualquer motivo. E aí, normalmente, a gente não sabe qual é o motivo, mas algo ali para ela não uniu as coisas a ponto dela falar sim para você. Então, existem coisas que no meio de uma palestra a gente já vai colocando, vai semeando para diminuir essa quantidade de objeção. Então, a número 1 é você já se apresentar, dizer o que você faz e como você faz isso, o que te dá direito a falar sobre isso. Por exemplo, no meu caso, o que me dá direito a falar do marketing digital é pelos meus resultados. Eu comecei em 2014, eu fiz várias escolas do marketing, os resultados que eu tive, o tempo que eu estou no mercado, 7.000 alunos que já treinaram comigo, meus grupos de mentoria que dão resultados. Enfim, eu tenho todo um histórico onde eu posso falar para vocês e vocês podem me ouvir, tá? Se vocês vão concordar ou não, é uma outra questão, mas eu tenho propriedade para falar disso, tá? Se eu fosse falar aqui de medicina, eu não teria propriedade nenhuma para falar. Então, quando você começa a sua palestra, comece falando da propriedade que você tem para falar daquele assunto, tá? Você já quebra a primeira objeção, que é a objeção da autoridade. Na época, quando eu comecei, a gente entendia muito a questão da autoridade com a necessidade de ter muitos seguidores, que se chamava de prova social, ter muitos depoimentos, ter muitas pessoas falando bem de você, ter muitos posts, com muito like. Então, era uma tortura isso. Por quê? Porque não necessariamente, pelo fato de eu ter começado um Instagram com uma pessoa, que eu não teria condição de falar daquele assunto. Simplesmente eu só não tinha criado ali um campo grande o suficiente para ser visível a ponto de dizer que eu era autoridade, tá? Então, hoje isso já caiu por terra. Ponto positivo para vocês que vão começar. Então, vocês já começam sem esse problema, sem essa dificuldade, sabe? Sem essa carga. E vocês já vão começar entendendo que vocês começam falando, sim, da sua autoridade, da sua propriedade para falar daquele assunto, tá bom? Independente do número de pessoas que estão te ouvindo
número de pessoas que estão te assistindo, quantidade de pessoas que estão te seguindo. Esquece isso. Segundo ponto que você vai falar, a promessa. A promessa, você vai entrar nela e você vai ancorar essa promessa dizendo o seguinte. Por exemplo, eu prometi para vocês que eu vou falar qual o produto que você deve começar. Então, essa é a promessa. O que eu vou falar agora? Dos problemas, por sinal, já estou falando deles, tá? Então, eu estou falando do problema objeção, estou falando do problema não ter um palco, então eu já estou trazendo uma solução para que você faça o seu próprio palco, e aí o tempo todo você vai ficar trabalhando entre problema e solução, tá? Então, problema que eu trouxe para vocês até agora, um problema de você, de repente, não ter um palco seu para criar essa comunidade, criar essas pessoas conversando com você. Não tem problema, já trouxe a solução. Você cria essa solução, você cria essas oportunidades usando as ferramentas. Precisa saber usar, sim, ok, mas são ferramentas gratuitas e disponíveis para você a hora que você quiser. Qual o outro problema? Então, vamos lá. O outro problema que você vai enfrentar naturalmente é saber estruturar uma oferta, tá? Porque corre o risco de você começar a entregar o conteúdo e você se perder e não saber da hora de ofertar, ficar com vergonha. Infelizmente, aqui no Brasil, nós brasileiros, né? A minha mentalidade já mudou muito, mas quando, há tempos atrás, existia uma vergonha de vender, tá? Existia uma vergonha, e ainda existe, é muito forte isso no brasileiro, tá? Ter vergonha de vender. Quando, na verdade, gente, a venda, ela existe desde que o mundo é mundo, e de toda forma a gente está se vendendo o tempo todo. Ou você está se vendendo por conta de que você quer um emprego novo, então você está criando um currículo, ou você está se vendendo porque você tem uma empresa e precisa vender. Enfim, gente, ou você está se vendendo, sei lá, sabe? Mas o tempo todo está vendendo. Então, inclusive, quando eu trago vocês para um conteúdo gratuito, eu estou vendendo, tá? Eu estou vendendo o quê? Vocês estão comprando com tempo, vocês não estão comprando com dinheiro, porque o conteúdo é gratuito, vocês estão comprando com tempo. Então, ter o tempo de vocês, na verdade, é uma forma que vocês estão me pagando. Entendam isso, isso é muito importante. Então, você vai ter situações onde as pessoas não estão disponíveis a te entregar dinheiro, mas elas estão disponíveis a te entregar tempo, prestígio, amizade, falar bem do teu conteúdo, indicar para um amigo, indicar para uma outra amiga. Enfim, gente, quando a gente trabalha com pessoas no marketing digital, a gente tem uma balança e ela tem, como toda balança, ela vai pender para um lado ou para o outro. Um lado é o lado que a gente chama de balança social, é o lado social da balança, e o outro lado é o lado comercial, tá? Então, como que isso funciona? Quando você começa a dar muito, você entrega, tudo conteúdo gratuito, o que acontece com o teu lado da balança social? Ele sobe, ele fica lá em cima, tá todo mundo feliz que você está ensinando, tudo de graça, as pessoas estão tendo resultados que elas queriam. Quando você começa a cobrar dinheiro, essa balança ela vai fazendo isso, tá? O que acontece se você cobrar muito? Se você cobrar muito, o lado do dinheiro fica aqui em cima e o lado social fica aqui embaixo. Então, o que acontece? As pessoas, elas tendem a desconectar de você, elas tendem a falar que você só quer vender, elas tendem a falar que você só se interessa por dinheiro. Gente, isso é natural. Então, esse é mais um problema que eu estou trazendo para vocês, mas já estou trazendo uma solução junto. Qual que é a solução? Primeira coisa que eu falei, tragam essas pessoas de forma que elas já identificam, elas já saibam que você vende alguma coisa. Ninguém vive sem dinheiro, gente. Ninguém vive. Então, inclusive, se você tem um celular que tem Instagram, você tem um computador que você está no Zoom, você investiu. Então, você precisa ser remunerada. E remunerado, né? Tem uma mesa aqui também. Então, é super justo e digno que você venda o seu serviço, tá? E detalhe, não existe nenhum outro segmento que eu conheça
que dá nada gratuito antes de vender. Simplesmente vende. Quando que você ganhou a blusa para comprar a calça? Quando que você ganhou a calça para comprar, para depois comprar a camisa? Não existe isso, tá? Os únicos malucos que fazem isso é o pessoal que dá conteúdo gratuito. E esse conteúdo gratuito é conteúdo que está relacionado com o público que você quer atrair, tá? Então, você atrai o teu público, prepara para uma oferta. Então, eu considero que se existe um povo que tem que ganhar muito dinheiro, é o povo nós. É o povo nós. Por quê? Porque a gente gera transformação em muita gente. E essa transformação, muitas vezes, é o que eu falei, ela acontece de forma gratuita, tá? Porque depende do momento que a pessoa está ouvindo e o que você falou. E às vezes, no teu conteúdo mesmo, que é pago, você já vem determinado a trabalhar, a estruturar, e você vai criar certos processos que a pessoa já nem está mais naquele momento de euforia, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu já trouxe um outro problema e uma outra solução. Outro problema, vamos lá. Um dos problemas também é você saber a medida da entrega, quando você vai criar seu primeiro produto digital, tá? Então, a medida da entrega, ela tá sempre, um linear, tá? Se você entregar muito, a pessoa para pensar e ela acha que não tem nada além daquilo. Então, ela tipo, não, ela já me falou tudo que eu queria, não preciso pagar mais nada, tá tudo ok. E aí, existem também duas situações. Realmente, tem pessoas que elas já se satisfazem com o que a gente falou, porque ela não consegue processar nada além daquilo. Ela não está madura para avançar. E tá tudo certo, gente, tá tudo certo. Cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem o seu processo interno de construção, o seu processo de avançar, tá bom? E aí, qual a solução disso? Tem gente que fala, não, a solução é ficar dando mais conteúdo, mais conteúdo. Não, a solução não é dar mais conteúdo. A solução que a gente tem para isso é dar, sim, conteúdo que eduque essa pessoa, estimule, incentive e motive para que ela, em algum momento, ela vai dar o próximo passo. Lembrando que se ela tiver esse apoio de motivação, esse apoio de construção, aí ela vai dar esse passo mais rápido e a probabilidade que ela compre de você é maior se você estiver nesse processo com ela, tá? Então, veja se isso faz sentido para vocês. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas e respostas, mas a questão é, a partir do ponto que uma pessoa ela achou que o teu conteúdo gratuito foi suficiente para ela, é porque ela não está preparada para dar o próximo passo. E aí eu tenho uma outra questão também. Esse próximo passo nunca está relacionado a dinheiro, por incrível que pareça. Está relacionado às crenças dela, está relacionado a se ela quer ou não dar o próximo passo. E aí tem as questões dela, que algumas você consegue trabalhar ainda num processo que a gente considera um processo aí, de jornada do cliente. Por outro lado, tem pessoas que não vão dar espaço e tá tudo certo também, tá bom? O que não pode é impedir você de fazer a oferta. Então, assim, ainda que você está com uma quantidade de pessoas pequena, faça sempre a tua oferta. Então, daqui a pouco eu vou abrir para vocês e vou dar algumas dicas, tá? Mas se você criou, por exemplo, se você tem a habilidade de criar uma palestra dentro do que você sabe fazer, entenda que palestra é ali falar 40 minutos, 45 minutos, esse tem que ser seu primeiro produto digital. Então, e como que você faz isso, tá? Então, vamos lá, você pode fazer dessa forma, tá? Cria uma palestra e com a palestra você já faz o teu pitch de venda e o pitch de venda vai depender do que você quer entregar. Então, vamos imaginar que você é um psicólogo, vamos dizer assim, né? E você quer atrair mais pessoas, mais clientes para a sua agenda. E hoje, gente, uma coisa muito importante é o fato da gente, no segundo estágio, você conseguir fazer anúncios para trazer pessoas aqui que estão perto, estão na tua região. Então, se você é um
psicólogo, se você tem um processo onde você vai entregar o seu produto, não online, mas o seu produto vai ser de uma forma híbrida, e híbrida é presencial com online, ótimo, porque aí eu vou falar disso depois, tá? Faz parte de tudo que a gente vai falar essa semana. Você vai criar anúncios para que as pessoas que vão estar aqui com você não tenham por objeção, não seja problema o espaço, a parte geográfica, porque você só vai trazer pessoas para perto, que estão perto de você. Agora, se o teu produto é digital e é tudo entregue em forma digital, aí a gente não tem o grande problema que é a geolocalização. Você não tem esse problema mais. Então, tanto faz a pessoa estar aqui, ela é do norte, do nordeste, do centro-oeste, não importa. E aí, como que você vai fazer esse pitch? Vai chegar um momento, tá? Esse momento é por volta aí de uma entrega de conteúdo de 30 minutos, 35 no máximo, é o que você consegue reter no primeiro momento. E aí, o que você fala? Pessoal, é o seguinte, eu entreguei para vocês esse conteúdo, essa palestra, eu sei que muitos de vocês estão nessa situação, pá, tem esse problema, tem essa solução, tem esse problema. Você construiu ali toda a tua habilidade de lidar com as soluções para os problemas que você já levantou, dado o mapa da empatia de ontem. Aí é o momento de você fazer seu pitch. Qual é, então, o pitch? Então, pessoal, nós ficamos aqui durante esse tempo e agora eu gostaria de dar com vocês os próximos passos para a gente avançar nessa situação, para eu te ajudar nisso, para eu te ajudar naquilo, porque vocês que são profissionais, vocês sabem que todo momento tem gente nova chegando e que precisa ajuda de vocês. E aí, sim, vamos imaginar que você fala assim, mas para onde eu mando essas pessoas? Então, vamos lá. A gente tem duas estratégias muito poderosas aqui no marketing. Uma é pedir para que as pessoas que se interessarem chamar você no direct, tá? Aí você conversa ali 1 a 1 e aí você fecha a sua venda. É claro que eu estou falando, gente, olha só, o que eu estou falando hoje é como você faz o seu primeiro produto digital. Logo, eu entendo que você não vai ter 150 pessoas para você responder, você vai ter ali 2, 3, 5, tudo depende, tá? Mas então eu estou levando em consideração que você está começando do começo sem pagar nada, usando ferramentas gratuitas, usando palestra, de um conteúdo que você tem total domínio e que, em certo momento, você vai fazer um pitch de venda e essas pessoas vão entrar em contato com você e você vai vender o seu serviço, tá? O seu serviço, ele pode ser produto também, tá? Tem gente que fala assim, Simone, serve para produto físico? Sim, serve. Eu gosto muito de trabalhar, por exemplo, com a Kate Garcia, depois quem quiser dar uma olhada no Instagram dela, eu acho que chama... Eu chamo Kate, alguma coisa assim, depois eu mostro para vocês que ela mudou o Instagram dela. Ela é uma consultora de estilo e imagem. O que ela fez para começar a atrair pessoas e ter a agenda cheia? A agenda dela é cheia. Ela faz isso que eu falei para vocês. Ela chama o pessoal no Instagram, ela cria um ambiente como esse, ela dá altas dicas de produção, de roupa, o que combina com o quê. Ela dá todas as dicas lá de estilo e imagem. No final, ela fala, pessoal, é o seguinte, eu estou com tantas pessoas, enfim, eu estou com tantos horários na minha agenda. Se você quiser marcar comigo, me chama no direct, porque eu ainda tenho alguns horários. E ela enche os horários, gente. É simples assim. Não é nada tão complicado, tão desesperador, tão trágico. Não é isso. É claro que algumas estratégias, ainda que pequenas, vocês precisam aprender para gerar um número maior de gente, para você não perder essas pessoas, para você conseguir construir um bom script dentro da sua palestra. Isso a gente chama, esse script a gente chama de copy, tá? Então tem algumas estruturas, tem algumas coisas que vocês precisam aprender, mas a grosso modo é isso.
é uma estratégia para trazer as pessoas certas, utilizar do mapa da empatia para você gerar essa empatia, construir a tua palestra dentro do que você domina, fazer um pitch de venda, chamar as pessoas para o teu direct, ou para o teu WhatsApp. Ou, se você já tem essas pessoas num grupo, manter com elas uma conversa, manter ali, nutrindo essas pessoas, até que elas falem o sim para você, até que seja o momento delas avançarem. A Diná deixou aqui uma perguntinha, deixa eu ver aqui, ó. No meu caso, corretora de imóveis, seria no caso de um lançamento de um empreendimento? Perfeito! Eu convido as pessoas para a palestra, por exemplo, passo um link que possa estar no Linktree, por exemplo, é assim, exato, exato. Diná, você já tem essa visão exatamente porque você está fazendo mentoria comigo. A gente amanhã é dia de mentoria, né? Amanhã é quarta, é isso. Amanhã nossa mentoria às 8 horas. Então, eu vou estar trazendo essa estratégia para você. Então, a palestra, gente, ela serve para, diria, sei lá, 99,99% de qualquer negócio. É uma forma de você aparecer, é uma forma de você conquistar novos clientes, é uma forma de você mostrar o teu trabalho, é uma forma de você estar com os clientes também, tá? Não só captar novos, mas estar com eles. E é uma estratégia excelente para você gerar autoridade dentro do seu mercado. Tá? Porque a partir do ponto que você faz uma palestra, você traz ali uma pauta para discussão, você tira objeções, você se comunica com essas pessoas, a minha pergunta é, quantos de vocês aqui estão fazendo isso para captar cliente? O pessoal pessoal aqui do Instagram, quantos de vocês estão fazendo isso nesse momento? É uma estratégia super simples, super fácil, tá? Exige algum esforço? Exige, mas é fácil. E as pessoas interagem em tempo real ou não? Depende, tá? O que vai depender? Vai depender da ferramenta que você está usando. Por exemplo, a gente está usando o Zoom. Nesse Zoom, agora, vocês estão interagindo comigo em tempo normal. A Diná está falando aí toda hora, tem gente que está quietinho, tem gente que não falou nada, tem gente que vai falar, e aí cada um no seu tempo, a gente respeita, tá? Agora aqui, por exemplo, no Instagram, também a gente está em tempo real. Então, ó, o pessoal entrando. Então, tem gente tem gente não. É tempo real se você estiver ao vivo. Mas aí tem uma outra coisa que eu quero trazer para vocês. É totalmente possível você também gravar esse conteúdo, colocar no YouTube da vida, ou colocar numa página que seja do teu site, e ter essas palestras já organizadas. O que a gente chama aqui muito de campanha, tá? Então, por exemplo, eu estou criando aqui com vocês esse ambiente, eu estou conversando com vocês, mas eu poderia dar esse conteúdo gravado, trazer vocês da mesma forma, abrir a sala aqui no horário certo, a sala está rodando automaticamente esse conteúdo e eu estou fazendo outra coisa. Tá? É totalmente possível, a gente tem ferramentas para isso. Só que o que eu fiz agora? Eu quis estar com vocês, tá? Eu quis, foi uma opção minha. Eu poderia estar só no Instagram, não, eu estou aqui em vários canais, tá bom? Então, assim, é possível sim você gravar uma palestra, embedar numa página, que pode ser, se você tem uma página de venda, se você tem uma página que é um site do seu negócio, por que não ter uma palestra sua, ter uma apresentação sua, ter um vídeo de venda? Por que não? Tá? São recursos que vocês deixam de utilizar, naturalmente diminui a conversão. Por que algumas páginas minhas têm vídeo ou não? Porque são testes que eu faço. Então, tem página que eu escrevo muito, porque tem pessoa que gosta de ler, tem pessoas que não gostam muito de vídeo, tem pessoas que não suportam ler, assiste o vídeo e já se resolve. Então, você tem que entender que, às vezes, você trabalha com pessoas mais sinestésicas, pessoas que ouvem mais, pessoas mais visuais, pessoas mais auditivas. E, inclusive, eu tenho uma história muito bacana de uma cliente, nossa, uma cliente que eu amo de paixão,
que é a Cassandra, sabe? Porque ela tem uma história muito bacana. Ela é uma pessoa que tem dislexia num estágio muito avançado, já sofreu muito com isso, e o sonho dela era ser blogueira. E aí ela queria estudar marketing digital, mas ela tinha muita dificuldade de olhar uma página e escolher o curso. Até que ela viu uma página minha com vídeo de venda. E conforme eu falava, ela se identificou, ela veio para o meu treinamento presencial. Hoje ela é a blogueira que ela queria. Tá? A gente foi trabalhando nessa parte de dislexia, tendo uma pessoa para escrever as ideias dela, enfim, isso deu um up na vida dela, que é por isso que eu a amo de paixão, que ela revolucionou a vida dela e ela criou novas oportunidades a partir do ponto que ela enxergou que era possível. Então, no caso de vocês, vocês também vão atingir pessoas que são dislexas, pessoas que têm mais percepção auditiva, mais percepção visual. Então, vocês precisam estar trabalhando com todas essas possibilidades, tá? E a palestra é algo... Vou desativar o som aqui. A palestra é algo que vai funcionar como uma luva para vocês e para muitos negócios, tá bom? Deixa eu ler aqui qual é a pergunta aqui da Diná. E as pessoas interagem em tempo real ou não? Já respondi. Isso que você está fazendo nesse momento seria uma palestra? Sim, nem tanto, tá? Uma palestra, normalmente, eu traria para vocês os slides, iria fazer passo a passo. Hoje aqui é mais uma live mesmo, tá? É mais uma live. E eu organizei aqui também para que o Instagram pudesse pegar. Então, o Instagram, ele tá, na verdade, ele está pegando a minha tela, né? Eu não estou olhando para o Instagram, eu estou olhando aqui para o Zoom. E, ao mesmo tempo, está sendo transmitido pelo YouTube. Então, é um bate-papo para que vocês identifiquem qual é o primeiro produto digital de vocês. Agora, eu tenho algumas aulas, por exemplo, que são gravadas. Então, as pessoas passam por essa aula, elas recebem o conteúdo e ali já um pitch de venda. Ou seja, o que eu falo para essas pessoas? Olha, eu te ensinei até aqui, te dei uma introdução para esse assunto. Se você quer aprofundar no assunto, se você quer realmente fazer um treinamento, aqui está o link, aqui está o checkout, faça sua inscrição. Que nada mais gente, do que aquela aula experimental que às vezes a gente faz. Sabe quando você quer entrar numa aula de dança e você não sabe se vai gostar, você faz uma aula experimental? É isso. Sabe quando você quer fazer uma aula de inglês, você não sabe se vai gostar também da escola, você vai e faz uma aula experimental? É isso. Então, quando a gente consegue trazer um público para conversar com a gente, eles estão experimentando o nosso conteúdo. E a gente está conversando com essas pessoas. Então, pode ser em formato de live, que é isso aqui, pode ser em formato de palestra, tá? E pode ser um formato de mentoria, consultoria. E aí, o que eu quero trazer para vocês? Que hoje, qualquer desses produtos, né, que vocês forem lançar, ele é válido, tá? E ele dá muito dinheiro. Por que ele dá muito dinheiro? Vamos lá? Porque existe uma coisa que chama escala. Então, vamos lá. Se eu faço uma palestra e dentro dessa palestra eu cobrasse R$10 para que uma pessoa compre uma palestra, leve em consideração que eu vou vender a mesma palestra quantas vezes eu quiser e as pessoas vão estar pagando R$10 para assistir a palestra. Então, você vai falar, Simone, mas você não falou que a palestra pode ser de graça? Sim, existe a palestra de graça, existe a palestra que você faz para construir tua audiência, que também é estratégico, como dentro daquela palestra gratuita, você também vai chamar a pessoa para ter uma jornada com você.